Pessoal, boa noite. Nós estamos novamente no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo de Carvalho Monteiro. Sejam bem-vindos mais uma vez para estudarmos o Evangelho de Jesus. Inicialmente nós convidamos a todos para que possamos realizar uma prece, agradecendo aos bons espíritos, aos espíritos amigos, que tudo fizeram para que pudéssemos estar aqui no dia de hoje, por toda a proteção do nosso anjo da guarda. Pedimos a Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, a todos os seus trabalhadores, os voluntários do bem, que possam envolver o nosso centro em vibrações de paz, para que possamos sair daqui hoje mais animados, mais fortalecidos, reconhecendo que ainda temos muito a caminhar, muito a aprender no Evangelho de Jesus, que os bons Espíritos possam nos sustentar, que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E na continuidade deste capítulo, hoje nos foi solicitado para que estudássemos especificamente as mensagens dos Espíritos, para que pudéssemos aprender um pouco mais. Allan Kardec, no início deste capítulo, ele selecionou várias passagens do Evangelho de Jesus, e deu as suas explicações, e agora nós vamos ver estas explicações à luz do conhecimento dos Espíritos que nos trouxeram estas mensagens. Nós vamos, obviamente, fazer um recorte, porque é impossível nós falarmos de toda a mensagem dos Espíritos numa única reunião. Então nós fizemos um recorte, selecionamos alguns trechos, vamos estudar alguns trechos, e obviamente nós convidamos a todos para que possam ler os textos na íntegra, estudá-los e aprofundar o conhecimento, ok? Vamos começar, portanto, com Allan Kardec. Allan Kardec diz: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver quando se considera apenas a vida atual. Muitas vezes, aquele que não é espírita, aquele que tem uma religião mais ortodoxa, seja ela católica ou protestante, não consegue muito bem compreender a desigualdade social, a desigualdade das riquezas. Porque um nasce na opulência, porque outro nasce na pobreza, porque uns têm casas ricas e outros não têm sequer o saneamento básico, não têm onde morar. Portanto, nós espíritas, nós precisamos começar a olhar para o ciclo da reencarnação. Vocês vão ver aqui que, se nós compreendermos um slide que vocês já sabem, que vocês já estão aqui me acompanhando, já sabem qual é, nós teremos um entendimento melhor das desigualdades sociais. Muito bem. A primeira questão que se apresenta, continua Allan Kardec, é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Ora, antes de Allan Kardec estudar estas questões em Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em abril de 1864, ele estudou as questões também em O Livro dos Espíritos, que teve a sua primeira publicação em 18 de abril de 1857. E no Livro dos Espíritos, nas questões 803 a 824, nós temos estas questões: igualdade natural, desigualdade de aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade de direitos do homem e da mulher, e assim vai. Portanto, todo aquele que deseja estudar sobre a verdadeira propriedade, sobre a desigualdade das riquezas, faz-se necessário que também estude o Livro dos Espíritos, ok? Para que possa ir completando o estudo acerca deste tema. A questão 811 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a igualdade absoluta das riquezas
é possível e existiu alguma vez? E os Espíritos respondem, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. É claro, se você pegar a riqueza de todo mundo e dividir em partes iguais, o que vai acontecer depois de um dia, de um mês, de 2 meses, de um ano? O que vai acontecer, Marcelo? O que acontecerá? Vai ficar bom, né? Mas vai ficar meio confuso. Vai ficar meio confuso. Mas além de ficar confuso, aquele que ganhou a parte igual, todo mundo ganhou a parte igual. Mas um gasta muito. Um só quer saber de noitada, só quer saber de balada, só quer saber da satisfação pessoal. O outro guarda o dinheiro, o outro aplica o dinheiro através de boas obras, cria uma indústria, cria um comércio e multiplica. Daqui a um ano, aquele que criou uma indústria vai ter muito mais. Aquele que só quer saber das noitadas da balada gastou tudo. E aquele que guardou vai ficar guardado, né? E assim sucessivamente. Então, é impossível nós pegarmos o dinheiro do mundo, distribuirmos em partes iguais, porque este equilíbrio logo se romperia em virtude da diversidade dos caracteres, das diversidades das aptidões e etc. Então, repartir o dinheiro do mundo em partes iguais não seria este um bom caminho. Deus coloca a riqueza e o poder em determinadas mãos, em determinadas sociedades, em determinados governos, para que esta riqueza e este poder possa jorrar, e esta riqueza possa ajudar as pessoas mais necessitadas. Mas você não acha que de repente essa pergunta pode estar sendo feita falando sobre a riqueza que nós temos sobre o planeta e não sobre uma riqueza material? Claro que sim, nós estamos aqui falando da riqueza material, mas nós temos a nossa riqueza espiritual, a riqueza da natureza. Que a Terra oferece ao ser humano, assim, a distribuição que a Terra oferece, que é igual, é uma igualdade. Claro, o sim, o ser humano usa mal, isso nós temos que compreender. Deus nos dá o quê? O ar, não nos cobre o ar que nós respiramos, a natureza, tudo isso é uma riqueza que Deus nos deu, exatamente, claro, muito bem. Nós vamos entender a verdadeira propriedade logo em seguida. Pergunta-se, por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É uma pergunta interessante de Allan Kardec. Olha que pergunta, por que Deus coloca a riqueza em mãos de pessoas que não conseguem administrar? E aí nós precisamos voltar os olhos ao passado, voltar os olhos ao ciclo da reencarnação, não é? Porque se uns têm a riqueza hoje, a riqueza é uma prova que Deus submete a esta pessoa. Ele está sendo submetido a uma prova. Tudo que nós temos nesta vida, até mesmo o nosso corpo, como nós vamos ver, é um empréstimo. Ou seja, Deus está dando uma oportunidade para este cidadão de ter a riqueza e que ele possa utilizar a riqueza para multiplicar a riqueza e ajudar as outras criaturas. Através do seu livre arbítrio, conhecer o que é certo e conhecer o que é errado. Portanto, vocês já estão compreendendo que se a pessoa tem a riqueza, se não souber usar a riqueza, em benefício da população do povo, obviamente ela vai ter que responder. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis ele que chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ok? Muito bem, fortuna. A fortuna, obviamente, que é um forte elemento do progresso, e através da fortuna, através da riqueza, que são aplicados, a moeda, o dinheiro, em boas obras, e é um meio de provar moralmente a pessoa. Portanto, a pessoa está sendo provada moralmente, mas ao mesmo tempo a fortuna é um elemento de progresso. É necessário, que esta fortuna, que esta riqueza se concentre em algumas mãos, em alguns governos, para que fomente o progresso. O uso que
cada pessoa ou cada governo faz do poder e da riqueza, obviamente que eles vão responder. Certo? Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira porque o sabe fazer. Muito bem. Aqui é aquele nosso velho quadro conhecido. Se os homens conhecessem esse quadro, tudo estaria resolvido, certo ou não? Porque a vida não começa no e nem acaba no túmulo. Nós viemos do mundo espiritual. Estamos aqui, dessa vez eu troquei o berço, né? O bercinho, coloquei o berçário. Não começa no berçário e nem tampouco vai acabar no túmulo. Ok? Não acaba no túmulo. Deixa eu ver se está gravando exatamente. Uma parada técnica, está tudo sendo gravado normalmente. Não começa no berço e não acaba no túmulo. Troquei o túmulo também, botei uma caveira agora. Ou seja, o ciclo da reencarnação. Se você sabe que veio do mundo espiritual, se você sabe que a vida não começa no berço, não acaba no túmulo, tudo que nós temos nesta vida, até mesmo o nosso corpo, nos foi emprestado. Ou seja, nós somos, não é? Passageiros aí. Estamos de passagem, somos passageiros do planeta Terra. A pobreza é para uns a prova da paciência, diz Allan Kardec, e de resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Instruções dos Espíritos. Isso daqui vocês não conhecem. Instrução do Espírito de Blaise Pascal. Pascal, Luciano? Pascal é aquele que nós estudamos na escola, na faculdade? É exatamente ele mesmo, é o Blaise Pascal. Ele nasceu em 19 de junho de 1623 e desencarnou em 19 de agosto de 1662 com 39 anos. Atividade física, matemática, filosofia e teologia. Em 1860, na cidade de Genebra, o Blaise Pascal, ele assinou só como Pascal, mas de fato é o Blaise Pascal, ele assinou, ele deu uma instrução sobre a verdadeira propriedade. E o Blaise Pascal fala o seguinte: o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Muito bem, fantástico. O que nós podemos levar deste mundo? Aquilo que a gente deixa. Aquilo que a gente deixar. E o que você quer dizer? Eu vou deixar o meu corpo, vou deixar a minha roupa, você vai deixar o quê? De vontade, de amor, de carinho, de aprendizado. Muito bem, Marcelo. Muito bem. Carinho, amor, são as nossas boas obras nós vamos levar. E as nossas más também, os nossos erros vão nos acompanhar. Tudo o que se refere ao espírito. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Portanto, nós vamos responder por tudo que nós fizemos, de bom ou de errado. Né? Muito bem. Dele depende estar mais rico a partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Ponto positivo para o Marcelo. Então, pessoal, vamos acelerar. Sabe o que é acelerar? Acelerar. O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? O que eu posso fazer para ajudar o CCDPE? O que eu posso fazer para ajudar, né, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu familiar, aquela pessoa que está necessitada? Acelerar. Vamos acelerar, porque nós estamos aqui só de passagem e a qualquer momento Deus pode nos chamar. Uma das passagens que Allan Kardec selecionou no Evangelho segundo o Espiritismo, da instrução de Jesus, tinha um homem muito rico e ele disse para ele mesmo: eu sou muito rico, mas os meus celeiros estão pequenos. Vou derrubar o celeiro, vou construir um outro celeiro e aí guardarei os meus bens. Foi o que ele fez.
guardou os seus bens e disse para ele mesmo: eu tenho muitos bens e posso viver muitos anos com esses bens sem poder trabalhar. Posso gozar, posso fazer o que eu quiser. E aí o que acontece? Veio, não é? Um anjo da morte, veio Deus e disse a ele: insensato, não é? Por que guardastes? Para quem guardastes este bem? E levou a criatura e morreu. Ele guardou, não é? guardou e foi levado, não é? Depois de tanto trabalho de ter guardado. E ficou para quem o dinheiro? Ficou para os herdeiros. Então, pessoal, nada do que se destina ao uso do corpo, tudo o que se destina ao uso da alma. Vamos acelerar. Acelerar é ver o que nós podemos fazer para ajudar. Ninguém está aqui pedindo dinheiro, nada disso. Se você puder ajudar com dinheiro, com moeda, muito bem, porque nós temos custo, nós temos que pagar água, pagar a luz, e etc, etc. Mas se não puder ajudar com dinheiro, é dar de si mesmo, no trabalho, na ajuda, na colaboração, porque isso vai ao quê? Fazer com que nós possamos enriquecer. E digo mais, o amor é a virtude que quanto mais nós distribuímos, mais nós temos. Quanto mais amor você distribui, mais nós temos, né? É claro que nós vamos fazer o bem para as pessoas e muitas vão nos pagar com a ingratidão, mas isso não importa, não é? O importante é nós fazermos o bem, porque quando nós fazemos o bem, quem se atrever a praticar o bem e a coragem, o bem e a caridade, deve ter a coragem para suportar vamos repetir de novo, todo mundo em coro. Quem se atrever a praticar o bem e a caridade deve ter coragem para suportar a ingratidão. Se você não tem coragem de fazer o bem, então não faça, porque muitos vão ser ingratos, mas não importa, o importante é regarmos, acelerarmos e fazermos o bem. Então ele continua: ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. É simples isso, não é simples? Ou seja, quando nós desencarnarmos, como é que nós vamos estar no mundo espiritual? Não é? O que vai ser considerado os nossos bens? Vai ser considerado se eu era engenheiro, se eu era doutor, se eu era médico, se eu era advogado, se eu era o presidente do seu CDPS, se eu era o diretor, nada disso. Vai ser considerado aquilo que nós fizemos de bem para a população. E se nós fizermos o bem, não é? Se nós fizermos o bem, vamos ser melhor alojados, como neste exemplo que Pascal nos deu. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupava? Eras príncipe ou operário? Mas será-lhe perguntado: o que trazes? Então, Pascal, esta é uma passagem muito importante da instrução do Espírito Pascal. Desencarnou. O que trazes? O que tu está trazendo? O que você está trazendo? O que você fez de bom? Não importa se você era governador, presidente, vereador, advogado, o que você fez de bom? Portanto, a partir de hoje, nós temos que acelerar. Uma palestra evangélica não é uma palestra para que a gente saia do centro espírita. Olha, o expositor falou bonito, figuras bonitas e etc. Adorei. É uma palestra que a gente precisa sair um pouco pensativo, reflexivo, até um pouco tristonho, no seguinte sentido: puxa vida, eu já caminhei, mas eu posso melhorar. Então, meus amigos, vamos acelerar, tá certo? Opa, vamos para frente. Em continuidade, M, Espírito Protetor, deu uma mensagem em Bruxelas, na Bélgica. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, administrador mais ou menos inteligente. Então veja que os espíritos superiores, os espíritos bondosos, têm mais ou menos a mesma linguagem. Eles estão falando a mesma coisa, né? Este espírito falou sobre a verdadeira propriedade em Bruxelas. Pascal
tinha falado em Genebra, mas é a mesma linguagem, basicamente o mesmo conteúdo com outras palavras. Nós somos o quê? Usufrutuários. Agora, eu selecionei aqui esta passagem aqui do dia 4 de julho, que é uma passagem, talvez você já tenha o conhecimento desta passagem. Então o pastor falou para a população, né, para o povo: você que vai dar o carro, vai deixar hoje, vai trazer esta semana, vai pegar o termo que tem que pegar ali, vai fazer o que tem que ser feito. Ele deu uma Lamborghini para o poker, ele apostou no porco, e você não tem coragem de apostar no altar, você não tem coragem de apostar no Deus. Realmente é uma situação bastante complicada, porque eu quero entender que talvez este pastor não tenha entendido a passagem do Evangelho de Jesus, que Jesus retirou, né, os mercadores do templo. Né? Como é que pode, né, você não tem coragem de apostar no Deus? Né? Você, então, pedindo aqui o carro, pedindo o salário, pedindo dinheiro, enfim, a gente trouxe aqui para reflexão. Por que eu trouxe isso? Porque eu estou dizendo aqui, os Espíritos estão dizendo aqui, que tudo no mundo pertence a Deus. Então não tenho necessidade de ficar apostar no Deus. Eu vou dar lá o meu carro, vou dar lá a minha Lamborghini, vou dar lá o meu salário, apostar no Deus. Aposta, mas dá e dá com fé. Não é isso. Tudo a Deus pertence. Tudo que está no mundo a Deus pertence. E digo mais, tu não sabe, mas tu é filho de Deus. Quem não é filho de Deus aqui? Todos nós somos filhos de Deus, certo ou errado? Bom, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do quê? Do reino. Herdeiro do universo. Nós somos herdeiros. Agora eu pergunto a vocês: quando é que vocês vão herdar o universo? Quando Deus morrer. Deus não vai morrer. Deus não vai morrer. Se ele me der a Lamborghini, ele já ficou tranquilo. Então, meus caros, isso aí é a Joana de Anjos falando com o Divaldo, que ele estava muito triste. Meu filho, você é filho de Deus. Sou filho de Deus? Ah, você é herdeiro no universo. Ah, melhorou. Então eu vou herdar o universo? Vai sim, quando? Quando Deus morrer. Então todos nós somos herdeiros do universo, ou seja, nós estamos no corpo, estamos no planeta Terra reencarnados, mas nós podemos trafegar por todo este universo, por mundos superiores, por mundos inferiores que a Terra, se nós não tivermos merecimento de aqui continuarmos, tá certo? Então a gente não precisa ficar apostando no altar, apostando em Deus. Se a gente puder colaborar, muito bem. Se não puder colaborar, sigamos em frente e vamos dar de nós mesmos, ok? Então, você não tem coragem de apostar em Deus? Realmente é complicado. E ele continua, o Espírito: se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Como nós gostaríamos, né, que as pessoas compreendessem melhor isso. Como nós gostaríamos que elas compreendessem o ciclo da reencarnação. Os nossos políticos, aqueles que se envolvem em corrupção, aqueles que colocam dinheiro na cueca, dinheiro na meia, manda dinheiro para as Ilhas Caimã e para a Suíça, para os demais países, né? Milhares e milhares de dólares que poderiam dar para 10, 15, 20 gerações. Agora, eles reconhecendo isso, a verdadeira fortuna é aquela que é adquirida legitimamente. Quando não é adquirida legitimamente, né? E vão ter que responder, não tem jeito. Né? Por isso, então, que se nós voltarmos aos olhos, né, a este ciclo da reencarnação, nós observamos pessoas na opulência estão tendo a oportunidade de reencarnar numa família que tem posses, que tem propriedades,
Ok? Isto é uma prova. A riqueza é uma prova, assim como a pobreza. Mas em contrapartida, nós observamos pessoas que reencarnam também em dificuldades, não é? Estes muitos que reencarnam nestas dificuldades são aqueles que ontem malbarataram, não souberam aproveitar a oportunidade, a prova da riqueza e hoje reencarnam na pobreza. Nós devemos ajudá-los? Claro que sim. Não é? Nós não devemos fazer com que se some o sofrimento dessas criaturas, nós devemos ajudá-los, não é? Mas cada um de acordo com o seu merecimento, okay? Cada um reencarna na família que precisa, reencarna na situação que precisa de acordo com o seu merecimento, e a sociedade vai ajudá-los de acordo com as possibilidades. Perder-se-á a conta de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Um centavo mal adquirido, quiçá de milhões, não é? Milhões e milhões, milhões e milhões. Como nós gostaríamos que as pessoas compreendessem melhor isso, meus irmãos. E aí nós trouxemos, né? Para ilustrar, né? Se vai pedir conta de um centavo, você imagine as pessoas que roubam 147 milhões no esquema da saúde. Está tirando dinheiro da população, né? Da ajuda da população para encher o bolso. Né? Ou outro, o Ministério Público faz ação para combater fraude no SAMU, para encaminhamento de UTI. Está ampliando a dificuldade da criatura lá, está fazendo que a pessoa fique pior para levá-la para a UTI. E assim vai, é máfia da merenda, é máfia do petrolão, é tudo quanto é tipo de máfia que ficaremos aqui 10 horas. Mas eles vão responder por qualquer centavo que tenham desviado, né, do local correto. Mas se somente a empregou para a satisfação de seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não ter possuído. Então, obviamente que há aqueles que adquiriram a fortuna ilicitamente, mas há aqueles que utilizaram a fortuna apenas para a sua satisfação pessoal. Já nasceram em família rica e utilizaram a fortuna para a sua satisfação pessoal. Eles vão responder também? Claro que vão. Não é? Oh, olha aqui, olha que beleza. O rapaz comprou aqui um automóvel Maybach, nem sabia que existia esse automóvel. Então trouxe aqui para ilustrar também, Maybach, 1,4 milhões de reais. Não é muito, mas ajuda, né? Não é muito. 1,4 milhões de reais. Agora, o nosso casal aqui comprou uma coleção de arte com temas de amor avaliado, em 133,2 milhões. Aí bateu o recorde. Um carro custava 1,4. Agora, eles compraram uma coleção de arte no valor de 133 milhões de reais. Por incrível que pareça, artes com tema de amor. Artes com tema. Será que não daria para a gente aplicar com mais amor esse dinheiro, ao invés de comprar? Nada contra. Eu não tenho nada contra, que fique claro. Mas também não tenho nada a favor. Olha, vamos então continuar a nossa pesquisa. Todo mundo já conhece os Médicos Sem Fronteiras? Médicos Sem Fronteiras. Então vamos lá no Médicos Sem Fronteiras. Com R$32 por mês, 1,06 por dia, você dá alimento terapêutico para 17 crianças desnutridas por um dia. 32, você contribui com R$32 por mês, R$32, e você alimenta 17 crianças por um dia. Muito bem. E assim vai, 45, 60, se for com R$84, 78 pessoas vacinadas contra o sarampo. E assim vai as contribuições. Muito bem, então vamos fazer aqui um cálculo matemático. Com R$32 por mês, alimenta-se 17 crianças por dia. Para alimentar 17 crianças por um mês, são necessários 32 vezes 30 dias,
960 reais. Com 1.400.000, que é o valor do carro. Poder ser alimentar 17 crianças por 1.458 meses. Ou 121 anos. 121 anos. Só com o valor do carro. Com o valor das obras de arte, então, não teria miséria no mundo, não. Jesus, Maria e José, não é? Comprar obra de arte, nada contra, nada a favor. Comprar carro tão caro, nada contra, nada a favor. Eu acho que talvez, não é, pudéssemos aplicar um pouco melhor o dinheiro. Aqui vocês também não conhecem. Cheverroux deu uma mensagem em Bordeaux em 1861. O nome dele é Jean-Louis Lefebvre de Cheverroux. Nasceu em 28 de janeiro de 1768, em Mayenne, na França, e desencarnou em 19 de julho de 1836 em Bordeaux. Foi o primeiro bispo romano católico de Boston, lá nos Estados Unidos. Em 1826 ele estava consagrado como arcebispo de Bordeaux e nobre da França. Então veja, nós tivemos a comunicação de Pascal, que é um espírito evoluído, que nós estudamos na faculdade, nós estudamos na escola. E aqui, Cheverroux, né, um bispo também da Igreja Católica, contribuindo com o Espiritismo. Vamos ver o que ele fala. Mas qual é então o melhor emprego da fortuna? Então eu não vou deixar, Luciano, qual é o melhor emprego daquele casal ou daquele homem? Eu vou jogar batata quente para o Cheverroux, tá certo? Ele que responde. Qual é então o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução deste problema, pois nele está o segredo da boa aplicação das riquezas. Então veja o que o Cheverroux falou: amai-vos uns aos outros, não é? Está dando a resposta, certo? O que é no seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Ajuda primeiro, informa-te depois, não é? Com relação a ajudar, que tem muitas pessoas que ficam fazendo sindicância. A pessoa está passando necessidade, vai lá, ajuda, cara. Não fica fazendo sindicância. O Bezerra de Menezes fala assim: olha, quando a caridade é muito discutida, o socorro demora para chegar. Você fica discutindo a caridade: vou hoje, não vou hoje, dou o casaco, não dou o casaco, dou o alimento, não dou o alimento, dou 10 reais ou não dou 10 reais, dou R$1. Fica discutindo muito a caridade, e às vezes, né, a caridade é muito discutida, a ajuda demora para chegar, e aí é um problema. O Divaldo, ele conta numa palestra que duas senhoras saíram do Teatro Bolshoi e estava muito frio, e tinha lá um camarada lá, pediu o casaco, um mendigo pediu o casaco para uma senhora, e ela estava quase dando, e uma outra amiga falou: não dá, vai para casa e dá um outro casaco de menos valor. Tudo bem, foram para casa. Quando ela chegou em casa, foram tomar seu chazinho, foram comer, foram se fazer a higiene pessoal e etc. O que aconteceu? Só no dia seguinte elas lembraram do mendigo que estava necessitando do casaco. Mandou um empregado ir lá ver o mendigo, e o mendigo estava congelado. Ou seja, quando a caridade é muito discutida, a ajuda demora para chegar. Então o Cheverroux fala: olha, ajuda primeiro, informa-te depois. Não importa se a pessoa vai usar o dinheiro mal, é o problema dela, né? E vamos continuar. Emprego da fortuna, um espírito protetor em Cracóvia. Aí uma mensagem dada na Polônia: pensastes apenas no vosso corpo, assim esse amo tão mimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Então, ou seja, as pessoas se escravizam, pensam apenas no corpo e esquecem-se do espírito. O corpo que vai morrer, ficam dando atenção apenas no corpo e esquecem-se do espírito, não é? Que o corpo torna-se um tirano. Outro aqui sobre o emprego da fortuna, agora Fenelon. Quem é o Fenelon? François Fenelon, pseudônimo de François de Salignac de la Motte. Nasceu em 6 de agosto de 1651, desencarnou em 7 de janeiro de 1715. Né? Também ele era da igreja, foi um teólogo católico.
E ele deu uma comunicação em Argel, na Argélia, em 1860. O homem, sendo depositário ou administrador dos bens que lhe deu, depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas no emprego que lhes dará em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-lo somente para a sua satisfação pessoal. Então veja que outro espírito também dando a sua contribuição. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio, dá asilo ao abandonado. Não é? Com tanto dinheiro que as pessoas têm, né? Você falou, né, Marcelo? Se o dinheiro fosse aplicado bem, corretamente, nós não teríamos tanto sofrimento que nós temos no mundo hoje. E agora, nós temos a mensagem de Lacordaire, dada em Constantina. Henri Lacordaire também foi uma pessoa ligada à igreja, né? Foi um religioso, e deu a mensagem em Constantina. Ele nasceu em 1802 e desencarnou em 1861. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que a tudo vem de Deus e a tudo Deus retorna. Tudo é de Deus aqui neste mundo, certo? Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. Então, quando eu falo que nada nos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo, eu sempre aprendi com Lacordaire, né, que nem o nosso corpo nos pertence. Então, veja a informação importante de Lacordaire quando nós lemos no Evangelho que nem sequer o nosso corpo somos depositários e não proprietários. E ele fala: já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível, então passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta deste esquecimento voluntário dos nossos deveres? Bom, agora, vamos lá. És pobre? Sim. Sou pobre. E aí, Luciano? Tem que trabalhar. Está com o bolso furado, tem que trabalhar. Ficou rico? Ah, bom. Se vocês não entenderem quando eu estou falando, ou quando eu estou lendo, vamos tentar entender no fluxograma. Aqui a gente faz de tudo. Não é? Vamos lá de novo. És pobre? Sim. Opa. Ei, cara. Vai trabalhar. Ficou rico? Se não ficou rico, tem que continuar trabalhando. Não. Vai trabalhar. Ah, ficou rico. Enriqueceu. Ajudou os pobres? Deveria. Sim. Excelente, aproveitou a reencarnação. Muito bom. És pobre? Não. Não há necessidade de trabalho corporal. Sempre, quando nós temos dinheiro, nós temos poder, nós temos riqueza, não há necessidade do trabalho corporal, mas há necessidade do trabalho solidário, trabalho intelectual. Senão vem aquele nosso amiguinho tal de Alzheimer, não é? E nos leva para o seu lado. Então, não há necessidade de trabalho corporal, mas espiritual e intelectual, sim. Ah, não há necessidade do trabalho. Ajudou os pobres? Sim. Aproveitou a reencarnação. Não ajudou os pobres? Você que ficou rico, ajudou os pobres? Não. Quem é mais culpado? Né? Então, esse aqui, se ajudou os pobres, ficou rico, ajudou, aproveitou a encarnação. Já nasceu rico, ajudou, aproveitou também. Mas se ele ficou rico e não ajudou os pobres, ou aquele que já era rico e não ajudou os pobres, quem é mais culpado? Esse aqui tá fácil, hein? Até meu filho aqui responderia, hein? Hã? Essa tá fácil. Quer chamar a Maria? Cadê a Maria? Quem é mais culpado aqui?
Alguém se... Quem é? Um dos dois é mais culpado. Quem é mais culpado? O pobre que virou rico. Porque o pobre que virou rico sabe das dificuldades da pobreza. E o rico não conhece. Utilizou apenas o dinheiro para a sua satisfação pessoal. Então o pobre que virou rico e esqueceu é mais culpado. Certo? Muito bem. Desapego dos bens terrenos, ele continua, consiste em considerar a fortuna no seu justo valor. Ok? Vamos em frente. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o presente momento. Está certo ou não? A criança só vê os brinquedos, né? Só vê o presente momento. E o que se desprende é como o adulto que conhece as coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Não é necessário que nós tenhamos fortuna para sermos felizes. Nós temos aí muitas pessoas com fortuna, com dinheiro, que são pessoas infelizes, que não sabem de onde vêm, que não sabem o que estão fazendo aqui, que são zumbis humanos, né? Vão para lá e para cá e não sabem para onde vêm, para onde se deslocam, não é? Então a fortuna não é necessária para a felicidade. É claro que ajuda, não é? Nos dá conforto. Mas não vamos invejar os ricos, porque no fundo desta cesta de flores, às vezes, como dizem os espíritos, há sempre um réptil oculto. Às vezes, sempre não, mas às vezes há um réptil oculto. Investimento nobre. Nós temos aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, já chegando na conclusão, não é? Qual que é o investimento nobre? As pessoas apostam na bolsa de valor. As pessoas compram dólar, as pessoas colocam dinheiro na poupança, as pessoas fazem todo quanto é tipo de seguro, elas compram imóveis, elas investem em joias, elas procuram os especialistas em juros e fazem o melhor possível para ganhar sempre mais. Todavia, por maior prudência, por mais que nós apliquemos, procuramos os consultores, compramos imóveis e compramos, enfim, fazemos de tudo para multiplicar, nós temos os problemas do mundo que nós não podemos evitar. Tá certo? Sofrem abalos, mudam de câmbios e os preços perdem e se desmoronam, né? Os títulos, as moedas, os imóveis, os animais, as joias e os seguros não oferecem a paz a ninguém. Opa! O camarada tinha tudo aquilo lá. Então, aconteceu um movimento no mercado e o que acontece? Muitos investidores, tomados de pânico, nos jogos e oscilações de preços, enlouquecem, suicidam-se. Está certo ou não? Então a pessoa aplicou lá, perdeu tudo, perdeu os imóveis, a pessoa se suicida. Olha que absurdo. Por quê? Não conhece que a vida começa no e nem acaba no túmulo, o ciclo da reencarnação. E isso aconteceu mesmo. Bolsa de Valores, 1929, veja, de outubro de 1929, quebrou. Quantos se suicidaram na Bolsa de Valores? A bolha dos imóveis em 2007 nos Estados Unidos, não é? Enfim. E aqui agora, recentemente, no Brasil, dono de empresa que demitiu 223 funcionários é encontrado morto porque se suicidou. Bom, e a Joana de Ângeles fala, transforma o quê? Transforma, acelera, vamos acelerar, transforma a moeda, os juros, os capitais, os bens, transforma em quê? Em pão, transforma em educação, transforma em tratamentos médicos, em saúde, né? Em remédios, ajuda a população com os remédios, etc. Investe aonde? Qual é o melhor investimento? Investe no amor, não é? O que tem essa criatura de Valdo Pereira Franco? Não é? Montou uma instituição que cuida de milhares e milhares de crianças, viaja o mundo todo, cuida de crianças. Madre Teresa de Calcutá, que riqueza a Madre Teresa de Calcutá nos deixou? O seu exemplo. Que riqueza o Chico Xavier nos deixou, o seu exemplo de amor, de dedicação, né? A irmã Dulce, nossa irmã Dulce, os dois baianos aqui, né? O trabalho desenvolvido nas casas André Luiz e em outras instituições
condições. Então, investe no amor. Usa os teus recursos na recuperação das criaturas. Terá tesouros indesgarráveis. Cada vida que ampares desdobrará bênçãos pelos caminhos do futuro. Bom investidor é todo aquele que, logrando saldos positivos no campo terrestre, semeia e aplica nas almas. O bom investidor é aquele que aplica nas almas, diz Joana de Ângeles, né? Pensando no inefável amor de Deus, de que Jesus se fez exemplo perfeito. Agora, já chegando à conclusão, Jesus, ensinando: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam, mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então não adianta nós entesourarmos tesouros na terra, porque a traça vai comer, seja os livros, seja os tecidos. A ferrugem vai corroer, não é? E o ladrão vai roubar. Vamos entesourar, investir nas almas, na recuperação das criaturas, transformar a moeda em pão, ajudar, dar de nós mesmos. André Luiz, neste livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduí Filho, ele fala assim: você possui bens materiais? Pergunte a si mesmo se é capaz de algum desprendimento. Agora para nós, pergunta para nós. Algumas perguntas. Possui bens materiais? Será que nós temos a capacidade de nos desprendermos? Tem dinheiro guardado? É capaz de ajudar um parente atribulado que perdeu tudo? Será que a gente consegue ajudar? Tem carro de passeio? É capaz de utilizá-lo para socorrer o desconhecido vítima de mal súbito na via pública? Tem estabelecimento comercial? É capaz de repartir melhor a comissão de vendas para melhorar o ganho dos auxiliares? Tem mandato de governo? Como eu gostaria aqui, isso. Tem mandato de governo, André Luiz? Jesus, tem mandato de governo? Pai do céu, vamos orar para essas criaturas, nossos irmãos. Muitos têm mandato de governo, não é? Governando para si próprio. Mas aquele que tem mandato de governo, pergunta André Luiz, é capaz de sacrificar, de sacrifício pessoal, para entender ao interesse comum? E aqui a gente pôs a foto de Brasília, mas isso se aplica em todos, né? Todos. Não só a corrupção não é a única exclusividade do povo brasileiro, do mundo inteiro, né? É uma questão de educação. Quando as pessoas compreenderem que a vida não começa no berço, não termina no túmulo, que nós estamos aqui só de passagem, que a verdadeira propriedade é aquela que a traça não come, que o ladrão não rouba e que a ferrugem não corrói. São as nossas virtudes, tudo aquilo que é do Espírito e nada que é do corpo. Agora, o Emmanuel também neste livro, que é um livro que trata só sobre o dinheiro, né? Eu trouxe aqui uma contribuição de Emmanuel. Lembra-te de que todos os recursos e situações do caminho são bênçãos de Deus, convidando-te ao trabalho por todos no silêncio do bem. Se alguém quiser estudar um pouco mais sobre a verdadeira propriedade e avareza, também tem o livro de Valdo, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Para concluir aqui, vou contar uma pequena historinha, rapidamente, que Divaldo conta nas suas palestras. O Divaldo estava terminando uma palestra e acercou-se um cidadão. Divaldo, tu é feliz? Claro que eu sou feliz. Eu sou feliz. Mas como tu podes ser feliz, Divaldo? Tu tem várias crianças para cuidar, tu tem uma mansão, uma casa, tu não precisa de dinheiro, tu não tens problemas? Claro, eu preciso de dinheiro, tenho uma casa para cuidar, tenho uma mansão, é claro que eu tenho. Mas tenho problemas, e quando eu estou lá, resolvo os problemas, e quando eu saio de lá, os problemas já foram selecionados, né? Já foram avaliados, e eu deixo as pessoas para cuidar. Mas eu não entendo, Divaldo, eu não sou feliz. Veja, eu sou milionário, eu sou um empresário,
que nestes minutos que nós estamos aqui conversando, eu já devo ter ganhado mais de 10 mil dólares, mas eu não sou feliz, porque eu sofro de um câncer de estômago e eu não posso comer tudo o que eu quero. E além do mais, os médicos me deram poucos meses de vida, eu não sou feliz. E o Divaldo, puxa vida. Mas, meu caro, por que você não muda de atitude? Mudar de atitude? Tu és empresário, não é? É. E por que você não distribui melhor os teus bens? Por que você não distribui melhor os lucros da sua empresa? Mas distribuir os lucros da minha empresa, eu pago para eles conforme a lei. Você paga conforme a lei, mas não significa que a lei é justa. Pague mais. Você paga conforme a lei, mas pode pagar mais. Mas Divaldo, pagar mais? Pagar mais. E digo mais, ou dá ou deixa. Como assim, Divaldo? Ou você dá, ou você muda a sua atitude, ou você deixa tudo o que você tem, porque você vai morrer, né? Você vai deixar toda a sua herança para a sua esposa vai adquirir um novo namorado, um novo homem que vai me substituir. É claro, porque só os homens podem trocar de mulher, as mulheres também podem trocar de homem. Você vai morrer, ela vai ficar viúva, vai vir um bonitão, tudo musculoso, e vai ficar com a sua grana, com o seu dinheiro. Aí ele sofreu um impacto. Divaldo, falando para ele, ou dá ou deixa. Então ele começou a mudar. Bom, o Divaldo foi embora, voltou depois de um ano, e ele vendo no fundo do salão essa criatura, não sabia se era um espírito encarnado, se era um espírito desencarnado, até que no final ele falou, olha, o homem está vivo, depois de um ano, não é? E esse empresário chegou e falou para ele, Divaldo, você vai comigo, na minha empresa hoje, você vai jantar comigo. Como vai jantar com você? Eu já falei com a pessoa que te dá carona e ela me emprestou. Como me emprestou? Nem falou nada para mim? Que negócio é esse? Não, Divaldo, você tem que ir comigo. Bom, depois dessa conversa vai, conversa vem, Divaldo foi na Baixada Fluminense conhecer a empresa desse cidadão, e estava lá todo o corpo diretivo, fizeram uma festa, uma recepção para o Divaldo, e ele falou, Divaldo, veja, depois daquela nossa conversa, eu transformei a minha empresa de limitada em SA, e dei ações para todos os funcionários. Divaldo, eu sou bom ou não sou bom? Não, você não é bom, você é um bom investidor. Mas Divaldo, depois daquela nossa conversa, eu fiz aqui um ambulatório para os funcionários, para que eles pudessem cuidar da sua saúde. Diga, Divaldo, eu sou bom ou não sou bom? Não, você é um bom investidor, porque o funcionário se cuida melhor, vai trabalhar mais, você vai ganhar mais. Mas Divaldo, eu também fiz aqui uma creche para os funcionários. Veja, sou bom ou não sou bom? Pelo amor de Deus. Você não é bom, você é um bom investidor, porque a criança fica na creche, a mãe trabalha mais sossegada, ela produz mais, você ganha mais. Então você é um bom investidor. Divaldo, não tem jeito? Não tem jeito. Quando perguntaram a Jesus, bom mestre, o que devo fazer eu para entrar no reino do céu? Jesus diz, por que me chamais de bom? Bom é Deus que estais nos céus. Não é? Então, nem mesmo Jesus se permitiu ser chamado de bom. Ele era um bom investidor, mas começou a mudar, né, o seu temperamento e a investir nas almas. Eles transformaram a empresa em SA, passaram a cuidar de 40 meninos. Depois, obviamente, desencarnou, porque ele desencarnou na frente da esposa, de morte, né, natural, e essa esposa então colocou no estatuto da empresa que ela cuidaria de mais 40, agora um orfanato com mais 40 meninas. Então veja, é uma história para ilustrar aqui a questão da verdadeira propriedade. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Não. Então, meus caros, a mensagem é: vamos acelerar, porque nós estamos aqui só de passagem e tudo pertence a Deus. Vamos acelerar para que possamos estar no mundo espiritual melhor do que quando nós aqui chegamos. Obrigado aos senhores e às senhoras, e vamos orar.
Senhor Jesus, Mestre de todos nós, nesta noite nós te pedimos para que ilumine todas as criaturas, todos os nossos irmãos que detêm o poder, que detêm o mandato em suas mãos, que possam governar para a população, que possam governar para as pessoas necessitadas, que Jesus os envolva em vibrações de paz e de refazimento. Senhor Jesus, nós te pedimos para aqueles que nasceram na riqueza, para aqueles que nasceram na opulência, para que possam meditar no melhor investimento, no investimento do amor, no investimento de almas, de recuperação, no investimento de pão, no investimento de distribuição de remédios, no investimento de distribuição e na construção de casas, no saneamento básico, em todas as melhorias possíveis. Nós te pedimos, Senhor Jesus, por todos aqueles que se perdem nos vícios das drogas, nos vícios do sexo, nos vícios das mais variadas paixões possíveis, que estão desperdiçando esta verdadeira riqueza que é o corpo humano, instrumento do Espírito. Que Jesus os envolva em vibrações de paz. Fortaleça também seus pais e familiares. E assim, Mestre amado, agradecemos a noite de hoje, a noite de estudo, e pedimos a Deus, aos Espíritos protetores e amigos, ao dirigente espiritual da nossa reunião, que destine um destes muitos Espíritos, que possa nos acompanhar a cada um de nós no percurso para os nossos lares. Muito obrigado.